Oi, gente. Desculpem pelo atraso. Quando a gente mais precisa do computador, ele dá esses paus, mas estamos aqui. Vamos dar continuidade para o nosso encontro, né? Para o nosso mini curso de C. Hoje eu pretendo falar um pouquinho de estruturas e funções, e amanhã o tão esperado ponteiro, tá? Então, vamos começar nossa matéria de hoje. Vou falar um pouquinho das estruturas de repetição que tem no C. São três, o for, o while e do while. Eu vou comparar um pouquinho cada uma delas. Basicamente, o que é uma estrutura de repetição? É para você poder pegar um código e fazer várias vezes. Ou por uma quantidade determinada de vezes, ou por uma quantidade indeterminada. E aí, muitas vezes, eles são usados em conjunto com if ou switch, que a gente apresentou na aula passada com as estruturas condicionais, né? E aí, basicamente, assim, vocês vão ver muito essas estruturas de repetição na matéria de algoritmos, então, não sei se vai ser o Fabiano, se vai ser outro professor, mas vocês vão ver muito desses for, while, né? Enquanto, para, e eles são bem básicos, assim, para um programa um pouquinho mais complexo nesse sentido de repetição. O while é o mais simples deles, porque ele só tem basicamente uma condição e ele tem os comandos que a gente tem que repetir e a gente tem que lembrar de colocar um comando para modificar a condição. Como assim? A gente vai ter o início do bloco e a gente testa a condição. Se a condição for verdadeira, a gente continua, a gente executa os comandos a serem repetidos e volta para o início do código, para o início do teste, do comando, do condição. Quando a condição for falsa, ele vai sair do loop. Se a gente não tiver o comando para modificar a condição, a gente vai ficar nesse loop aqui eternamente, tá bom? E é por isso que eu botei aqui separado que tem esse comando que modifica a condição para a gente lembrar de colocar esse comando. A outra estrutura de repetição, que é um pouquinho mais complexa nesse sentido de declaração, é o for. O for é usado quando a gente sabe a quantidade de execuções, né? Ele é basicamente usado para varrer array ou então uma sequência de números, né? E basicamente tem essa estrutura em que dentro do comando for a gente coloca a inicialização das variáveis, e aí a gente pode colocar uma ou mais variáveis aqui, ou nenhuma, se a gente inicializar a variável antes. Ponto e vírgula, aqui vem a condição, que no while é só essa condição, ponto e vírgula, e a gente coloca um incremento. Esse incremento é o que a gente vai fazer no final de toda a execução do loop. E a gente normalmente coloca a modificação na condição, na variável que a gente testa da condição, nesse incremento. Então, o for, ele só precisa dos comandos a serem repetidos. Então, como que é o diagrama, né? Como que é o fluxo do for? A gente tem o bloco, a gente inicializa o bloco com o comando de inicialização, a gente vai testar a condição. Se ela já for falsa de primeira, ele já vai sair do bloco, não vai fazer nada. Se for verdadeira, ele vai executar os comandos que estão dentro do for, esses comandos aqui. Ele vai executar o comando de incremento e depois ele vem para testar de novo a condição. E aí enquanto a condição for verdadeira, ele vai executando esse loop. Quando ela for falsa, ele vai sair. A terceira estrutura de repetição que temos no C é o do while. Esse bloco é muito semelhante, né, ao do while, o primeiro que a gente falou. A diferença é basicamente que a gente garante que ele vai executar pelo menos uma vez antes de sair. Então, a gente coloca o do primeiro, os comandos que serão repetidos, o que modifica a condição, ou essa ordem não tem tanta importância no do while, e no final a gente bota enquanto, né, while, uma condição. E aí a gente, eu só esqueci do ponto e vírgula aqui, na hora que eu fui testar o exercício, eu vi que tem aqui, eu acabei esquecendo de voltar e botar.
o início do bloco, tem o início do bloco, então a gente vai, executa os comandos, né? Tanto os comandos a serem repetidos quanto os que modificam a condição, testa a condição. Se a condição for verdadeira, a gente volta para o loop. Se a condição for falsa, a gente sai do bloco. Então, basicamente, a principal diferença do while para esse do while é essa primeira execução desse bloco. E aí, basicamente, comparando as três, né? O while a gente usa muito quando a gente vai ler um input. Então, por exemplo, um programa que vai lendo um caractere por vez até encontrar um _n, ou até encontrar um C, ou até encontrar um determinado caractere. A gente também pode repetir, né, uma operação qualquer, até que seja uma condição atingida. Então, por exemplo, você vai chutando um número e você vai repetir até que ele seja um número que o computador queira, né? Por exemplo. E, basicamente, quando o número de iterações é desconhecido. O for, como eu falei, ele é bastante usado para iterar em sequência de números, né? Por exemplo, eu tenho que executar 10 vezes. Então, eu vou iterar ele do 0 até o 9, ou então no 1 até o 10. A gente normalmente também usa para iterar em arrays, né? Que a gente vai em todas as posições do array, quando a gente precisa varrer todas as posições do array. E quando a gente sabe qual é a quantidade de iterações que o for precisa. O do while é um uso bem semelhante ao do while, então quando a gente não tem o número de iterações conhecido, até que uma operação seja atingida, e uma leitura de input, porém ele é mais usado quando pelo menos uma execução a gente quer fazer. Ele não é muito usado, porque acaba que é um pouco mais complicado de entender ele, e basicamente para reproduzir um do while no while, é só inverter a posição de onde vai modificar a condição e talvez só jogar uma vez para fora, dependendo. Então, às vezes é mais fácil a gente pensar em um while, que é mais intuitivo de entender, é mais intuitivo também na hora de olhar, porque a maioria das linguagens também tem, do que esse do while, que acaba não sendo muito utilizado. Então, e aí, para a gente terminar essa questão dos loops e para os exercícios, a gente tem basicamente dois comandos que a gente usa bastante dentro dos loops em determinadas situações. A gente tem um loop e aí a gente vê uma condição que a gente quer sair do loop. Por exemplo, a gente está varrendo um array e a gente encontrou o elemento que a gente quer achar. A gente não precisa varrer todo o array para depois parar o for. A gente pode parar o array no meio. A gente pode dar o break lá no meio. E justamente o nome do comando é break, né? Aí a gente só coloca break, ponto e vírgula. Nos exercícios eu mostro para vocês como que implementa tudo isso. Que eu acho que é mais fácil de entender toda essa divisão. Perdão, gente, acabei nem olhando os comentários por causa do nosso atraso. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa. A princípio vai ser 2 horas de aula, sim, tá? Gente, perdão, assim, quando a gente precisa do Windows, o Windows, ele ferra com a gente, né? Mas acho que alguém colocou aqui, Lady Murphy, exatamente, Lady Murphy, Tatiana. Os exercícios são obrigatórios? Tá. Eu mandei exercício por e-mail? Não, eu não mandei por e-mail, eu botei no site. Na verdade, eu pedi para a Michelle e para o Igor botarem no site. Não sei se depois eu posso ver com eles se eles acham melhor mandar por e-mail, mas a princípio eu deixei lá no site os da semana passada, e aí amanhã eu vou passar para eles colocarem o dessa semana também. E aí, segunda-feira que vem, a gente faz uma aula de revisão, passando por todos esses exercícios, tá? Então, basicamente, a gente tem esses dois comandos para controlar o loop. O break é quando a gente quer sair do loop como um todo. Então, a gente tem um loop, a gente está executando os comandos, e aqui seria mais ou menos, executa os comandos,
executa os comandos, teria também toda a questão da condição, testando aqui por trás. É só mais simplificado para a gente entender o break e o contínuo, que é o outro comando, de forma mais simples. E se a gente testa uma condição que a gente quer que a gente saia do loop, quando essa condição for true, a gente dá o break, né? A gente coloca o comando break e sai do loop. O contínuo, ele basicamente pula a iteração que a gente está fazendo, tá? Então, a gente tem aqui o loop, a gente está executando todos os comandos do loop. Quando a gente tem a condição para o contínuo, se a condição for verdadeira, ele vai pular esse segundo bloco de comandos e vai para o início da próxima iteração. Repara que tanto o contínuo quanto o break, eles podem ser usados em qualquer uma das estruturas de repetição, tá? Tanto no for quanto no while. O do while possivelmente funcione, mas como ele não é muito usado, eu não tenho certeza se dá para usar, mas tanto no for quanto no while dá para usar essas duas. E é interessante às vezes pensar, porque pensar em um caso, por exemplo, no while, que você está fazendo uma leitura da entrada até aparecer um valor zero, por exemplo. Só que se aparece um valor programa, se o programa dá erro, você pode, por exemplo, dar um contínuo para ler a entendeu? Sem dar esse problema no programa. E aí, só para reforçar um pouquinho, né? Na parte do incremento do for, enfim, nessas condições nesses comandos que alteram a condição, existem alguns operadores mais específicos que a gente acaba usando, principalmente no for, que é nessa parte do incremento, que é basicamente o que a gente chama de iteradores, tá? Eles são usados mais para simplificar esses incrementos unitários. Então, quando a gente tem um incremento ou um decremento, né, uma soma ou uma subtração em 1, a gente pode simplificar tanto para mais igual, que é quando a gente não precisa repetir a variável, ou para mais mais. Da mesma forma, a subtração também. E na multiplicação e na divisão também existe essa simplificação da operação, de não precisar colocar a variável duplicada, mas assim, isso é só na hora de digitar, não tem problema ficar escrevendo i igual a i vezes 2 ou i igual a i mais 1. Realmente, se for mais fácil de vocês entenderem assim, pode continuar assim, é só porque às vezes eu posso escrever dessa outra forma, e aí vocês podem confundir só para ter nos slides e vocês entenderem que é equivalente, tá? E esses operadores de mais e menos, que a gente chama de incremento e decremento, eles podem ser usados para adicionar ou subtrair uma unidade de um número inteiro, e eles podem ser usados tanto antes quanto depois da variável. A diferença é basicamente quando que você vai atualizar. Se você está colocando eles numa linha pura, né? Se você está botando só i mais ponto e vírgula ou mais i ponto e vírgula, não faz uma diferença significativa, tá? Eu sempre coloco mais i, mas é por conta de desempenho, mas aí já é bastante baixo nível. No geral, não faz tanta diferença colocar antes ou depois. Quando a gente está usando esse mais junto com outro operador, como por exemplo aqui nesse printf aqui embaixo, ele aí sim faz diferença. Então, só esse exemplo mostrando para vocês. A gente declara a variável como 1, né, um inteiro i como 1. A gente imprime o i. Então, vai dar 1. Lembrando que esse print não existe no C, né? Tem que botar o printf, %2, é só uma questão de vocês entenderem o operador e não a linguagem em si, tá? E aí a gente bota print e vai printar 1. Se a gente colocar print i mais, ele vai printar 1 e depois vai incrementar o i.
Quando a gente coloca o print, que no caso do C seria printf, mais i, ele vai incrementar e depois imprimir. Então, ele vai somar 3, porque ele já está com 2 por conta do mais de antes, e vai somar mais 1 antes de imprimir. Então, vai ficar 3. Tá? Então, agora a gente vai começar os exercícios. Hoje eu vou mostrar para vocês o deve ser mais por conta dos exercícios de while, para vocês entenderem essa interação com o teclado, tá? Então, eu vou pegar, e aí o exercício aqui, esse é o de criar um fatorial. Eu já vou criar ele direto no deve ser para vocês conhecerem também a tela deles. Eu vou fazer no C++, porque aqui em casa eu tenho o Windows, né? Eu estou no Windows. Até tenho o Linux, mas é mais velhinho o computador, então para poder apresentar para vocês eu tive que colocar no Windows. E então eu vou mostrar para vocês o deve ser se vocês acabarem baixando ele depois. É bom já para você colocar. C++ é mais fácil de imprimir. Sim, é mais fácil porque tem CIN e Cout, mas ele é mais feio, como o nosso representante está falando. O maior problema do C++, eu acabo usando bastante ele nas maratonas, por ele ser mais simples de leitura e escrita, respectivamente. O maior problema é que a gente não sabe o que está lendo. No C, a gente tem essa precisão maior, porque como a gente coloca no scanner o que a gente está lendo e o que a gente está imprimindo, ele fica mais fácil nesse sentido da gente talvez, enfim, ter alguma coisa de errado, que o erro vai vir na compilação e não na hora de executar. Entendeu? Então, vamos lá, eu vou mostrar para vocês aqui o deve ser e a gente vai fazer esse exercício de fatorial. E lembrando, igual a n vezes n-1 vezes n-2 até 1. Ou 1 vezes 2 vezes 3 até n. Então, aqui está a carinha do deve ser né? Eu não tenho nenhum código ainda aberto, porque eu vou mostrar como fazer também aqui desde o início. Então, eu vou criar um novo código, um novo arquivo de código. Eu coloquei para não botar nada, tá? Eu não mexo configurações para não criar nenhum arquivo, mas tem como vocês criarem um arquivo direto como um aqui, como um arquivo de C, mas aí é só olhar ali em cima que vocês conseguem achar. Então, basicamente tem root, stdio.h e amém. E aí, repara que ele também, como o deve ser da forma que eu coloquei, deixa eu tentar aumentar, porque tá muito... é só... Tá ótimo. Acho que agora já tá bom para vocês verem. Da forma que eu deixei o editor do C++, ele tá... Do deve ser perdão, ele tá mostrando onde que acaba, onde que começa tanto as chaves quanto os parênteses. Existem outras coisas que vocês podem colocar no editor do deve ser que vocês queiram, código autocompletado e tal. Eu prefiro ficar assim, porque eu sou bem old school nesse sentido do C. Eu comecei a programar C sem IDE, então, para mim, quanto menos código completado é melhor no C, mas fiquem à vontade de colocar mais e tal. Então, primeiro, vamos declarar variáveis. Então, a gente tem que ter a variável de número, né, o n, e a gente tem que ter a variável de fatorial. E aí, o fatorial de qualquer número, exceto, né, o fatorial de 0, ele começa com 1. Porque, como é uma multiplicação, a gente já tem que inicializar o fatorial com 1. Se a gente multiplicar qualquer valor por 0, vai dar sempre 0. Tá? E a gente vai ler o número
né? Qual é o número que a gente quer fazer o fatorial. Lembrando sempre do e-comercial. Não recebi nenhum e-mail. Então, Gleice, eu não mandei e-mail da aula de C. Pelo que estavam falando, o professor de Python que mandou a lista de C e álgebra numérica. Provavelmente do curso de álgebra linear. Álgebra linear, introdução à álgebra linear, se eu não me engano. Que ele tá dando também, ele deve ter dado a lista em C. Mas os meus exercícios eu coloquei no site, tá bom? Eu coloquei no site lá do evento, na aba do meu minicurso mesmo. Então, depois que a gente coloca Depois que a gente pega o número, a gente vai criar um for. Por que eu estou criando um for? Porque eu sei a quantidade de vezes que eu vou ter que multiplicar o valor, né? A quantidade de vezes que eu vou entrar nesse loop, que vai ser de 1, de 2, na verdade, até n, até menor ou igual a n. E o incremento no i, tá? Aqui dentro eu vou fazer fatorial vezes igual i. Por que vezes igual? Porque justamente seria a mesma coisa. Isso aqui é a mesma coisa aqui. Fatorial igual a fatorial vezes i. É a mesma coisa. Bom? Então, e por que eu estou começando de 2? Porque eu já comecei aqui de 1, então eu não preciso multiplicar 1. Nada impede de você colocar aqui 1 e ter uma iteração a mais. Não tem tanto problema, tá? Depois, no final, eu só vou dar um print de eu vou fazer bonitinho, percente D, exclamação, igual, percente D, barra E. E aí vai ser número fatorial. Se estiver tudo certo, isso aqui vai executar. Primeiro a gente tem que salvar. E aí a gente tem que ter o cuidado para aqui embaixo no tipo colocar ponto .c, porque como deve ser é de C++ também, ele tenta induzir a gente a botar o tipo do C++, que é CPP. Mas a gente vai colocar um ponto .c por ser um código puramente C. Tá? E aí eu só vou trocar o nome for all. Salvar o código. E aí, aqui em cima, a gente consegue compilar, só rodar. A gente consegue compilar e rodar. Eu vou botar para compilar e rodar, porque eu nunca compilei esse código. E deu erro. Ah, tá. Aqui. Aí vê que ele já marcou ali, essa já é uma facilidade da IDE. Marcou onde é o erro e tá aqui embaixo, né? N não declarado. Porque eu tinha posto número e não N. Então, número. Um detalhe importantíssimo. Aqui eu coloquei o meu deve ser mais para o C99, que é basicamente, eu olhei isso ontem e a gente, nas ferramentas, opções de compilador, a gente tem como escolher aqui nas configurações, geração de código, a gente consegue botar o padrão de linguagem para ser o GNU C99. Por que eu fiz isso? Porque uma das facilidades do C99 é poder declarar a variável dentro do for. Se eu não tivesse no C99 e eu tivesse feito isso, ia dar erro. Antes do C99, tem que dar int e aqui em cima. E aí teria que ficar assim. Mas essa é uma das facilidades do C99
E como na maioria dos lugares já tem, é só reparar, porque aqui não mostra como que vai ficar a linha de comando. Deixa eu ver se compile log. Talvez aqui não. Existe. Eu vou. Peraí. Ah, fechei. Tá, tudo bem. Porque no GCC, quando a gente coloca no Linux, a gente tem que botar traço std igual, acho que se não me engano, C99. Tá? Então, só ter esse cuidado para poder pegar esse código que está aqui, poder declarar uma variável dentro do for, ela tem que estar no C99. Tá? E agora eu vou rodar. Eu botei mais aspas aqui. Vamos tentar compilar de novo. Um erro clássico de ser esperado um ponto e vírgula antes de fecha aspas. Eu não botei o ponto e vírgula aqui no final, tá? Como posso sair a versão do meu C pelo terminal? Quando é o Linux, o padrão do Linux é usar o C normal. Você pode colocar GCC-V, se não me engano, version, assim. GCC version, que aí ele vai mostrar tanto a versão do GCC, a versão do GCC instalada. Olhando a versão do GCC instalada, você consegue ver qual é a versão do C, tá? Mas a padrão do GCC no Linux é o anterior ao 99, que seria 80 e poucos. O padrão é ser esse anterior. Para você colocar o 99, você tem que colocar 89, isso. Tem que colocar --std, aí eu só não lembro exatamente se é C_99 ou C99, tá? Mas eu posso passar isso direitinho para vocês depois. Compilando aqui de novo, tentando compilar de novo. Ah, tinha até ali. Abriu, vocês podem perceber que como eu coloquei para compilar e rodar ao mesmo tempo, ele está tanto executando o GCC quanto executando o executável. E o executável no Windows, ele tem um ponto .exe. No Linux, não precisa ter extensão nenhuma, tá? Qualquer nome que você der na saída do GCC, ele já fica como executável. E o executável padrão é o a.out, tá? Como eu não botei nada para imprimir na tela, ele está só esperando o meu input. Por isso que eu falei que, às vezes, quando vocês fazem um programa interativo, vale a pena botar uns prints antes, tipo, digite o número para calcular o fatorial, ou então digite o número inteiro, tá? Como eu sei que eu preciso de um número inteiro, eu vou botar um 5 e vai aparecer aqui 5 igual a 120, tá? E eu consigo botar qualquer tecla que ele vai fechar. O Igor até mandou aqui a documentação direitinha de como fazer usar o C99 no Linux. Obrigada, Igor. Tá? Então, esse é o exemplo do for. O próximo exemplo, né, e eu já deixei o exercício resolvido aqui no IDEO1 para vocês poderem pegar depois, se vocês quiserem, tá? O próximo exercício vai ser um programa que calcula a média de notas de uma turma. Só que a gente não vai saber quantas notas vão ter, tá? As notas serão inseridas até se encontrar uma nota -1, e onde ou quando o programa retorna a média calculada, tá? Então, a gente não sabe se vai ter alguma nota, a gente não sabe quantas notas vão ter. Então, esse é um programa para a gente usar o while, que seria enquanto. Né? E aí, como que a gente pode fazer? Né? Aqui eu vou abrir outro arquivo, tá? Eu vou só copiar o que está aqui para deixar só essa parte inicial dele pronta.
E vou deixar esse aqui sem salvar. Só para eu não perder tanto tempo escrevendo essa parte inicial. Tá. Então, vocês pararam de ver? Ué, pararam de ver? Vocês estão vendo direitinho? Porque eu tô vendo pelo meu YouTube que tá ruim, mas aqui tá tudo direitinho. Aqui tá bem ruim. Eu vou... Então, peraí. Deixa eu tentar tirar a tela e abrir de novo, ver se vai funcionar. Voltou? Ah, aqui parece que voltou pelo meu, que eu tô vendo no YouTube. Ficou bugado, aí sim, agora foi, voltou. Beleza. Ah, tá, beleza. Então, a gente vai fazer o exercício, né, de pegar as médias da turma. A gente não sabe quantas notas vão ter, mas quando tiver uma nota -1, a gente vai parar de receber as notas e vai retornar a média calculada. Então, vamos lá. Vamos declarar as variáveis. A gente sabe que vai ter uma variável float, que é uma nota, certo? A gente sabe também que vai ter uma variável média. Eu vou até colocar do lado, tá? Para ficar mais simples. E a gente sabe que a média, ela começa como 0, né? E ela vai sendo somada com as outras notas. Só que, a princípio, vamos fazer só com essas duas. E isso é uma coisa que eu vou mostrar para vocês, que é não ter problema. A gente não precisa pensar em todas as variáveis no início. A gente pode pensar em algumas e à medida que for precisando de mais, a gente coloca as outras. Eu só aconselho vocês a juntarem todas as variáveis no início do programa, justamente para ter um agrupamento, né? Para ter um controle em relação ao nome de variáveis, quantas variáveis tem e tal. Mas é uma boa prática, não é uma ordem, mas é uma boa prática colocar todas as variáveis primeiro e depois começar os comandos, tá? Então, a gente vai ler a primeira nota. Recente D. Tá. É comercial. Nota. E aí, enquanto nota for diferente de -1, ponto e vírgula, isso aí. Ponto e vírgula é sempre importante lembrar. Ah, vocês podem ter reparado que às vezes eu abro as chaves aqui do lado, às vezes eu abro as chaves aqui embaixo. Não tem problema abrir do lado, abrir embaixo, é questão de estilo, tá? Eu particularmente gosto mais embaixo, só que ocupa muito mais espaço. Então, eu estou tentando me policiar para botar do lado, até para ficar mais fácil de vocês verem também. Mas isso não tem problema, provavelmente em vários exercícios que eu mandei para vocês, tá um samba do crioulo doido isso aí, né? Tá um para cima, outro para baixo, porque acaba sendo questão de costume mesmo. Então, enquanto a nota for diferente de -1, a gente vai somar a nota na média. Nota. Eu acho que eu fechei aqui, né? Fechei. E ao final da nota, ao final de tudo, a gente tem que calcular essa média. Só que como que a gente vai calcular essa média? Eu posso declarar o tipo na mesma linha? Sim, isso aqui funciona, Carlos. A gente só tem que ter cuidado de inicializar somente a última variável, tá? Então, o que acontece nessa linha aqui? Eu tenho duas variáveis, uma chamada nota, a outra chamada média, que são do tipo float, então são ponto flutuante, né? São tipo real. Mas a gente sabe que a média vai ser inicializada com 0. A nota vai ser inicializada com vazio, tá? Com vazio, com lixo, na verdade, com lixo, tá? Não é inicializada com vazio, é inicializada com lixo. Então, por isso que... Mas não tem problema fazer isso que eu fiz.
Como também não teria problema separar as duas, botar nota embaixo e botar float média do lado, tá? Só que da forma que a gente está, a gente não tem como saber quantas notas a gente leu, né? Então, a gente tem que criar uma outra variável, que seria um contador, para saber quantas notas a gente leu e depois fazer a média, né? Para depois dividir por esse contador. Então, eu vou criar contador e também vou... Opa, botei um enter. E também vou inicializar ele com 0. Tá. E no while eu vou botar contador mais. O agente. Vou botar também esse contador mais. E aí, aqui agora, eu consigo colocar divididos por contador. Só um comentário aqui, esse média poderia ser igual a média mais igual nota. E esse aqui poderia ser média divididos igual nota. Tá? Mas é confuso. Não, perdão, esse aqui é igual ao contador. Mas é confuso. Realmente é confuso. Eu normalmente eu só uso o mais igual ou o menos igual. A multiplicação, raras vezes, e divisão, eu acho que eu não uso normalmente. Tá? Eu prefiro escrever tudo e na qualquer coisa botar parênteses, se for o caso, do que usar aquele ali. Só estou mostrando que existe, então se vocês verem algum código com isso aqui, não se assustem, é só, sempre que tiver o operador e o igual, é só repetir a variável que a gente está do lado esquerdo, antes com a outra variável. Tá? E aqui eu vou printar média da turma. E eu vou printar com 2 casas decimais, só para ficar bonitinho. Tá? Média. Então, aqui o contador, ele é inteiro. Tá? Aí lembra que eu comentei que o barra, que a divisão, quando tem variável inteira, ela pode ser divisão inteira? Então, por que aqui eu não botei, né? Eu não forcei ser float, não botei 1.0, não fiz nada. Porque a média já é float. A média já é um ponto antes. Ih, tava ruim de novo, nem... Desculpa, gente. Não reparei dessa vez. A média já é um ponto flutuante. Então, a gente não precisa colocar... A gente não precisa dar o que a gente chama de casting, né, de transformar uma variável, forçar o tipo de uma variável, justamente porque a média já é float. Então, não tem importância o contador ser inteiro nesse caso. Tá? E agora eu vou... se eu coloco para compilar de novo, direto, como eu não salvei ainda, eu preciso salvar antes de compilar. De novo, não coloquei nenhum print, então não tem não tem não tem nenhum escrito, mas eu sei que são notas que ele está esperando. Só o Igor colocou o link, o comando para a gente compilar um arquivo no Linux usando. Uhum, tá. Oi, gente. Então, né? Hoje tá que tá, mas vamos lá, voltamos, conseguimos voltar. Então, eu estava terminando de mostrar para vocês esse exercício aqui, né? Da média de notas da turma. A gente recebe as notas até chegar a -1. Eu não reparei exatamente aonde que vocês pararam de prestar, onde que travou a transmissão,
Mas, basicamente, o while eu botei o scanf antes do while e um while menos 1. E aí, eu coloquei esse contador para saber quantas vezes ele vai fazer a média, né? Quantas notas ele vai pegar, e depois eu calculo a média dividindo por esse contador, e depois eu imprimo a média da turma, tá? E, eu estava indo imprimir. Como eu falei, aqui eu não coloquei nenhum printf. Então, eu não sei, um usuário qualquer não vai saber o que eu estou querendo. Só que como eu fiz o trabalho, o exercício, eu consigo saber que ele quer float. Então, eu vou colocar, por exemplo, um 7, depois eu vou colocar um 7.5. Só que repara que ele travou. Ele, na verdade, não está nem deixando eu colocar um 7.5. E eu sabia que ia acontecer isso. Por quê? Vamos lá, vamos ver se a gente entende. Como vocês podem ver aqui, tem o 7 e eu estou tentando digitar o 7.5 e não está indo. Tá? Isso é o que acontece. E o que acontece é a lista acabou de ficar disponível, tá? Eu vou só explicar por que está fazendo isso e eu deixo uns minutinhos para vocês assinarem, tá? Só para eu explicar para não ficar com isso na cabeça. Basicamente, ele está no que a gente chama de loop infinito, porque eu esqueci da parte que comenta, da parte que modifica a condição. Eu esqueci de colocar o scanf aqui dentro. Então, ele basicamente está testando sempre a nota 7 e vai ficar nesse while para sempre. Porque não tem nada, né? Então, eu tenho que basicamente copiar esse scanf para cá. E aí eu vou botar um print aqui no meio só para entender. E eu vou dar uns minutinhos aí, 2 minutinhos aí para vocês assinarem essa lista, enquanto eu termino de digitar aqui, tá? Bom, acho que já deu tempinho aí para vocês assinarem. Então, eu botei um printf só no meio para vocês perceberem a diferença, quando que ele vai entrar exatamente no loop, tá? Eu vou botar para compilar e rodar. Por que eu estou botando para compilar de novo? Porque eu modifiquei o código. Então, eu preciso toda vez que eu modifico o código, eu preciso compilar, tá? Agora, só para a gente perceber, eu vou botar direto -1. E botou a próxima nota. O quê? Tá. Por que deu esse erro, não deu -1 e tal? Eu coloquei para ler o inteiro. Ele leu como inteiro, ele leu -1 inteiro. Só que eu estou jogando numa variável float. Então, ele está pegando como se fosse uma representação de inteiro, jogando para uma variável ponto flutuante, e aí quando eu leio essa variável, eu leio de forma diferente, de como se fosse a representação que seria no inteiro, ela representa outro número em ponto flutuante. E é por isso que dá o erro. Tá? Então, aqui eu vou botar esse SHF, que é o do float, para poder ler float. E tem que mudar aqui também. Aqui embaixo, tá bom. Vou compilar, dessa vez eu vou só compilar aqui. Compilou direitinho. Agora eu vou botar só para rodar. Vou botar direto o -1. Deixa eu deixar mais alto, maior.
para vocês verem. Vou botar o -1. Saiu a média da turma com um valor aleatório. Por que foi um valor aleatório? Ah, porque foi 0 dividido por 0, né? Então, deu o valor aleatório ali. Eu posso fazer esse teste aqui se contador igual a 0, se contador diferente maior que 0, né? Ele faz essa cálculo, senão ele não vai fazer. Um outro ponto que eu estou mostrando aqui é que qualquer comando, ele não necessariamente precisa desses chaves, tá? Essas chaves são boa prática, colocar elas sempre. Só que quando a gente sabe que vai ter só um comando, a gente pode colocar direto sem as chaves, tá? Na dúvida, sempre coloca as chaves para garantir. Meu conselho. Vou lá de novo. E executar. Agora, média da turma é 0 porque não teve ninguém. Vou agora, não precisava ter compilado de novo, eu só queria colocar um para executar. Agora eu vou colocar outra nota sem ser -1. Eu vou colocar o 7 lá que eu falei. Agora já apareceu o entre com a próxima nota, que é justamente os comandos dentro do while. Agora eu vou colocar um 8.5. Lembrando que quando a gente bota o número ponto flutuante, a gente tem que colocar com ponto e não com vírgula, senão dá erro, tá? Eu vou colocar um 4, eu vou colocar um 6,5, e tá bom, são 4 pessoas que tem nessa turma. -1, e a média da turma ficou em 6,5, tá? Esse é o nosso segundo exercício, também tem ele comentado aqui no ID1 para vocês. O próximo exercício vai ser um programa que pergunta ao usuário se ele gostaria de sair, né, do menu, enfim, do programa. Eu repeti aqui, mas... E aí ele fica repetindo a pergunta enquanto o usuário digitar sim, tá? E aí uma dica que eu dou aqui é pedir para o usuário digitar só um caractere para ser mais simples a leitura, tá? E comparação também. E a dica 2 é lembrar que o C é uma linguagem case sensitive. Então, por exemplo, S minúsculo é diferente de S maiúsculo, tá? Esse é um exemplo bem bobo, só para mostrar o do while, tá? Porque o que a gente vai fazer? O programa, ele vai perguntar uma vez se quer que ele saia do programa, quer que continue no programa. E aí, enquanto eu dizer sim, ele vai ficar repetindo. Então, a gente tem essa garantia de que ele vai fazer pelo menos uma vez, tá? Lembrando da lista de presença, quem ainda não assinou, não esqueçam de assinar. Então, como que a gente vai fazer esse do while? Eu vou colocar uma variável como resposta, e eu vou colocar um char, que eu vou pedir para o usuário botar S, se quiser continuar, e N, se quiser sair, por exemplo, se não quiser continuar. E aí eu vou colocar um do while, ponto e vírgula. Eu prefiro sempre escrever esse while logo para não esquecer depois, tá? Aí eu vou printar perguntando: você quer continuar? Digite S para sim. Gil, a minha ideia é chegar em recursão hoje, tá? A minha ideia é falar um pouco de funções hoje, falar um pouco de recursão sim, tá? Vamos ver se o computador colabora com a gente. N para não. Eu vou colocar,
para pular a linha no final, só para a pessoa poder ver o que ela está digitando mais fácil, tá? E aí eu vou botar um scanf, percent C, comercial, resposta. E aí ele vai ficar, ponto e vírgula, que eu quase esqueci de novo, e ele vai ficar fazendo isso enquanto resposta for igual a S ou resposta for igual a S maiúsculo. Por que eu estou colocando S minúsculo e S maiúsculo? Justamente porque o C é case sensitive. Então, se a pessoa digita o S maiúsculo e eu só testar o S minúsculo, vai sair. E vice-versa, se eu testar só o S maiúsculo e usar o S minúsculo, vai sair. Gil, recursão é um pouco complicada, eu vou tentar explicar um pouco para vocês, vou tentar, né? Eu sei que a recursão é um pouco puxado, então não se desespere se não entender. Quem também nunca ouviu falar disso também, fique tranquilo quanto a isso, tá? E pronto. Ah, eu esqueci de colocar o retorno. Zero. Por que esse retorno zero é boa prática colocar, tá? Às vezes dá warning só, principalmente no GCC pelo Linux, se a gente não coloca, mas não dá erro, como vocês podem ver, não tinha antes e não deu erro. Então, fiquem tranquilos, é só uma boa prática, porque às vezes o que a gente faz é usar o retorno como teste para ver se funcionou ou não, tá? O programa. Então, mas fica tranquilo que por enquanto é só ou ter ou não tem problema não ter nesse sentido. Vou compilar e rodar esse aqui, lembrando sempre de botar ponto .c. Compilando e vou executar. Executou. Repara que, ó, você quer continuar, disse o não, eu esqueci de não colocar o tio, tá? Então, tá imprimindo estranho, tá? Isso no Deve Ser Mais, se eu não me engano, é questão só de codificação, mas tem muita distribuição do Linux que não tem. Hoje em dia já é mais fácil ter, mas é boa prática não colocar tio, porque o C ele só olha para os caracteres que a gente chama de ASCII e I, que são 255 caracteres que eles podem ser transformados em valores, tá? Eu coloquei no final dos slides uma tabela com o valor deles e tal, e o tio já é uma outra codificação, que é o TF8, que aí ele é representado com mais do que o que seria um byte, do que seria o valor de 255. Tá? Por isso que eu já tenho esse costume de não colocar acento em nada. Tanto que o meu você tá sem acento. O E, normalmente eu coloco só o E, ou então EH. A gente tem esse costume de não colocar. Se eu colocar... O programa saiu? Por que o programa saiu? Deixa eu ver se é problema de parênteses. Deixar a resposta igual. Tá. Esse. Ah, eu acho... Peraí, gente. Porque pode ser que ele esteja lendo o meu Enter também. Aí, o que a gente pode fazer? Como eu sei que eu vou dar um Enter depois, lembrando, a lista vai estar disponível só por mais 1 minuto. Então, quem ainda não fez, corre lá para assinar.
O deve ser mais fácil, ele está lendo o meu caractere de nova linha, né, o meu enter, na segunda execução desse do while, por isso que ele está saindo. Para evitar ele ler separado, eu posso formatar a string de leitura para ele pegar tanto o caractere que eu quero quanto o /n. E aí, para a próxima iteração, ele vai pegar a próxima linha que eu colocar. Viu? Sim. Quando eu coloco. Eu acho que é porque eu coloquei 2 vezes ali em cima. Peraí. A primeira vez que ele está lendo esse scanf, ele está demorando, tá? Assim, gente, isso pode ser só por ser no Windows, tá? Pode ser só por ser no Deve Ser Mais, enfim. De qualquer forma, esse do while é mais fácil a gente fazer, copiar esses dois aqui para cima, fazer o teste com while e depois voltar tudo para o while, em vez de usar esse do while, tá? De qualquer forma, como está escrito ali, como compila, tá nesse exercício resolvido. Agora, eu vou fazer, peguei um exercício mais genérico de loop, tá? E eu queria que vocês me dissessem qual estrutura a gente vai usar, tá? Se a gente vai usar while, se a gente vai usar for, se a gente vai usar do while, tá? O programa basicamente quer que, dado um valor e dado um array, a gente retorne qual é a posição do valor, tá? Enquanto vocês ficam pensando, esse tempinho que eu vou ter para vocês pensarem e responderem, eu vou criando as variáveis e todo o antes e o depois do loop. Vou deixar para vocês pensarem um pouquinho qual loop a gente vai usar. Se a gente vai usar o do while, se a gente vai usar o while, se a gente vai usar o for, tá? Então, deixa eu só copiar aqui essa primeira parte. A primeira partezinha aqui. Eu vou fazer um vetor de inteiros só para ficar mais simples e vou deixar ele impresso aqui só para, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5. E eu quero procurar o valor 3, por exemplo, tá? Aqui vai ter um loop. E aqui embaixo eu vou botar aqui. Eu posso, por exemplo, colocar int posição. Int pós, int posição. Tá? E aí é que eu vou botar aqui. O valor percent D está na posição percent D. Valor e posição. Alguém tem alguma ideia de qual loop a gente pode usar? Se a gente usa o while, se a gente usa o for, se a gente usa o do while? Não tem resposta certa, tá? A gente pode usar nesse programa mais de uma estrutura. A gente pode usar tanto o for quanto o while, tá? Tentaria com o for. Beleza, Tatiane. Então, vamos lá. Como que ficaria o nosso for? Então, o nosso for, a gente tem que ter uma inicialização. O for é assim, né? Inicialização, condição, incremento. É assim que a gente declara um for.
eu vou colocar aqui o for. A inicialização do for, o que eu vou fazer nesse for? Eu vou iterar pelo vetor, certo? Então, eu posso colocar, por exemplo, para ele ir pulando de posição em posição, né? Eu posso colocar posição igual a zero, né? A inicialização. E a condição seria o tamanho final do vetor, que aqui é menor que 5. Lembrando que um array em C, a primeira posição do array é 0. Então, 0, 1, 2, 3, 4. Então, quando a gente coloca a posição menor que 5, ele já testa tudo. E aqui eu vou botar posição mais, ou mais posição. Aqui eu vou testar se o valor que a gente está procurando é igual a vetor na posição. Aí, eu poderia colocar uma outra variável, eu poderia deixar essa posição como uma variável só com o valor e iterar, por exemplo, num int ou int i index, né, da vida, por exemplo. Só que eu vou fazer de uma forma melhor. A gente tem aqueles comandos que a gente pode colocar para parar o loop no meio. Exatamente, a gente usa o for porque a gente vai procurar o elemento no array. A gente vai ter que varrer o array todo para procurar o valor. E aí, quando a gente acha o valor, a gente pode parar o loop, porque a gente já vai ter achado esse valor. Então, eu vou usar aquele comando break que eu falei, que para o loop. Tá? E aí, só que quem garante, por exemplo, que eu vou achar esse valor? Né? Eu posso ter colocado, por exemplo, aqui um valor 6. E aí, ele não vai achar o valor. Ele não vai entrar nesse break. Ele vai varrer todo o array e não vai chegar nesse break. O que vai acontecer nesse caso? Ele vai testar posição igual a 0. Não, mira. Antes de fazer essa forma, eu vou mostrar para vocês usando um valor que tem no vetor. Vou compilar e a gente vai ver se está certinho. Ah, eu esqueci de botar o ponto e vírgula aqui em cima do vetor. Ah, a variável era posição e não pode, tá vendo? Pode não declarar. Se vocês verem aqui, o valor 3 está na posição 2. Como eu falei, ele olhou a posição 0, não é o 3. Olhou a posição 1, não é o 3. Olhou a posição 2, é o 3. Opa, então eu vou dar break. Eu vou sair. Tá? Só que vamos supor que ele tenha colocado um valor que não tenha no vetor. Tá? Então, se eu mandar imprimir isso aqui, vai estar dizendo o quê? O valor, por exemplo, 7, vai estar numa posição que não existe no vetor. Certo? Como que a gente sabe disso? O que vai acontecer quando a gente coloca um valor que não existe no vetor? Ele vai olhar a posição 0, vai olhar a posição 1, posição 2, posição 3, vai olhar a posição 4, não vai entrar no if, vai incrementar a posição. Então, vai para a posição 5. Vai testar a condição, vai ver que é falsa. Então, vai sair. Então, para a gente ver se o valor existe ou não no vetor, a gente pode colocar se posição igual a 5, a gente imprime que
o valor não foi encontrado. Se não, a gente vai fazer esse outro print imprimindo onde que foi encontrado. Executando para vocês verem. Valor não encontrado. Tá vendo? E aí, assim, mas você tá botando na mão os valores, por que isso faz sentido? Realmente não faz sentido, porque eu coloquei na mão para ser mais rápido. Mas você pode usar, por exemplo, esse código para você pegar um vetor da tela, você lê um vetor, e aí você, por exemplo, você sabe que o vetor vai ter 5 posições, só que você pede os valores pela tela. E aí depois você pede qual é o valor que tem nele. Então, o valor em si você pede para o usuário colocar, né? Nesse sentido, para ser mais rápido, eu não coloquei nenhum scanf, nenhum nenhum scanf do início. E, como eu falei com vocês, teria como a gente fazer com while, tá? E aí a gente colocaria posição igual a 0. Enquanto a posição for menor que 5, a gente coloca no... A gente vai testando. Se a gente sair do loop com o posição igual a 5, não tem o valor encontrado, senão a gente dá break. Aqui, eu coloquei 10, enfim, né? Também coloquei só imprimindo, caso vocês queiram botar um scanf, um printf. Fica aí de exercício para vocês. A gente pode, se vocês quiserem depois ver na semana que vem, tá? E é basicamente a mesma coisa. E aqui eu só mostrei que a gente realmente pode usar o break e o contínuo, só que não faz sentido nesse caso, no while também, não só no for, tá? Aqui eu passei alguns exercícios para treino já para vocês, que aí semana que vem a gente vê. Esse programa aqui, ele é bem simples depois que entende. Ele é como se fosse um menu interativo, uma calculadora interativa. O usuário primeiro ele tem que colocar qual é a operação que ele vai querer fazer, se vai ser soma, subtração, multiplicação ou divisão. Depois que ele escolhe a operação, vocês pedem os valores que eles vão usar. E aí, para sair dessa calculadora, ele pode colocar mais, menos, asterisco, barra, e, por exemplo, S de sair, né? Ou S maiúsculo no menu, ou então 0. Pode ser o que vocês acharem melhor. Uma dica, esse aqui a gente pode fazer com ifs, mas isso seria uma forma da gente usar o switch, tá? Uma relação bem bacana que tem, bem forte que tem entre while e switch, tá? Esse exercício aqui. Eu coloquei para treino porque a minha ideia é fazer com vocês na semana que vem, só que se vocês quiserem testar, fiquem à vontade, se vocês quiserem tentar fazer, tá? É com tudo que a gente viu até agora, tá? Switch e while, basicamente, que é esse exercício. Se quiserem fazer um do while também, né? Eu aconselho fazer while e é só ter esse cuidado em relação ao switch, tá? E aqui mais alguns exercícios do URI também, mas já para a semana que vem. Agora eu vou começar a falar um pouquinho de funções, né? O que é funções, e aí eu vou entrar no final em recursão, tá? Acabei colocando ali recursão. Então, o que é uma função? A função ela é usada para a gente poder reutilizar a parte do código, tá? E ela também ajuda a gente a detectar erros, né? Pensa muito em função realmente no sentido matemático, né? Que a gente tem uma função, a gente pode passar qualquer valor de x, que ela vai ter um domínio, mas dentro do domínio a gente pode passar qualquer valor que ela vai nos retornar a saída, tá? Uma analogia bem simples, assim, bem abstrata seria nesse sentido. A gente tem um código, né, que a gente tem que forçar o tipo, mas dentro daquele tipo, com qualquer valor de parâmetro, a gente vai retornar
o valor correto que a gente queira, tá? E como que a gente declara uma função? A gente tem que dizer qual é o tipo do retorno da função, se vai ser um inteiro, se vai ser um float, se vai ser uma estrutura, se vai ser, enfim, um ponteiro que a gente vai ver amanhã, se não vai ter nenhum retorno, e aí se não tiver retorno a gente coloca void, tá? E a gente não tem esse retorno no final. A gente coloca o nome da função, e aí normalmente, assim, boa prática, mas não tem problema, botar o nome da função com o que a gente chama de camel case, que é com esse F maiúsculo, com os nomes, tudo junto, e aí as palavras com a primeira maiúscula, entre parênteses os parâmetros também com tipo e nome, tá? Depois, dentro dela, a gente fala todos os comandos que a gente quer fazer e no final a gente dá o retorno com a variável que a gente quer retornar ou com uma expressão que a gente quer retornar. E essa expressão ou essa variável tem que ser do mesmo tipo que o retorno, tá? Os parâmetros, né, eles são declarados com tipos e nomes e a ordem que a gente coloca eles tem que ser a ordem que a gente vai chamar depois. E a gente pode criar uma função sem parâmetros também, não tem problema, tá? Um exemplo aqui bem simples, tá? De função. Esse código aqui vocês depois podem copiar e executar. A gente faz uma função que calcula o quadrado de um valor, tá? Então, a função quadrada ela vai retornar um inteiro e vai passar como parâmetro um inteiro também e vai ser um parâmetro chamado valor. E o return dela, né, ela vai retornar a expressão valor vezes valor. Tá? Repara que essa função aqui ela é bem simples, tá? É só para mostrar como que é o fluxo da função e, enfim, e o escopo das variáveis, que eu vou falar no próximo slide. E aí, para a gente chamar a função, a gente chama a função passando ou um valor, a gente aqui poderia colocar 5 direto, ou a gente passa a variável input, tá? E a gente printa assim. Repara que eu botei um /n aqui, porque o /n sozinho, né? O /n não, perdão. O contrabarra sozinho para o C é um caractere de escape e ele ignora esse /n que a gente colocou, esse enter que a gente coloca na mão. Então é como se ele estivesse lendo isso aqui tudo como uma linha só. E ele vai imprimir o quadrado da variável, né, do valor que está na variável input é o valor que está na variável quad, tá? Então, qual é o fluxo de uma função? Ela começa na função main, que é a principal, não o programa, ele começa na main, ele vai chamar a função, então ele vai parar a execução da main, vai chamar a função quadrada, então ele vai calcular essa função quadrada, retornando para main no mesmo ponto que ele chamou a função antes, tá? E vai continuar a execução da main até o final. E aí, repara que a parte da função main e a parte da função quadrada são separados. Isso tem um motivo, que é o que a gente chama de escopo da variável, tá? Toda variável, todo parâmetro, ele só funciona, toda variável só existe dentro do escopo que são declarados. Como assim? Essa variável input só existe no escopo da main. Essa variável quad só existe no escopo da main. Como os parâmetros de funções também, a declaração dos parâmetros, os nomes dos parâmetros também só existem dentro das funções. Então, essa variável aqui, valor, né, esse parâmetro aqui, valor, né, que é o nome de variável, só existe dentro dessa função quadrado. E é o que a gente está mostrando aqui, tá? E a gente pode declarar variáveis globais, que ficariam disponíveis em todos os escopos. Seriam as variáveis que a gente declara fora da main, fora de qualquer variável. Por exemplo, a struct, né? Quando a gente declara uma struct, a gente poderia, embaixo da struct, por exemplo, colocar um int contador global, int variável global. E ali, qualquer função, qualquer
parte do código vai enxergar essa variável, tá? Aqui é um exercício simples, que a gente vai fazer uma função que soma dois inteiros diferentes e um programa que testa sua função 2 vezes. Como a gente teve bastante problema, tanto no início quanto no meio, eu vou mostrar direto o exercício resolvido com vocês, mas eu vou passar parte por parte dele, tá? Não vou passar rápido, tão rápido assim, tá? Deixa eu marcar aqui, tá. Então, a gente tem que criar a função, por exemplo, somar inteiros, né? Eu não lembro se aqui está dizendo... 2 números inteiros. Por que eu tenho que fixar nos números inteiros? Porque a gente não tem como criar uma função com mais de um tipo. A gente tem que declarar tanto o tipo de entrada, quanto o tipo dos parâmetros, tanto o tipo do retorno, perdão, quanto o tipo das variáveis de entrada, tá? Dos parâmetros de entrada. E aqui, basicamente, eu estou botando um return variável A mais variável B. Bem simples, tá? E aqui eu estou printando 2 somar inteiros de 4 e 5, 2 e 4. Aqui eu fiz ele bem simples. Eu não declarei nenhuma variável na main. Se eu tentar chamar a variável A ou variável B aqui, vai dar erro, tá? Como esse código está aqui disponível para vocês, eu aconselho vocês depois fazerem esses testes, assim, tem bastante coisa ainda para passar para vocês hoje, talvez eu não entre na recursão, mas até antes da recursão eu gostaria de passar, porque amanhã a gente vai ver ponteiro também, então ponteiro vai ter bastante coisa, eu quero ir bem devagar em ponteiro. Então, a princípio, vou passar bem rapidinho por esse exercício, tá? Mas qualquer coisa a gente volta depois, enfim, a gente vê mais se tiver mais tempinho, tá? E uma coisa interessante que tem no C é essa questão de assinatura de função. O que acontece? Quando a gente tem várias funções, tá? No C, a gente só pode acessar as funções depois que elas são declaradas. Por isso que eu coloquei a somar inteiros aqui em cima. Tá? Porque eu só posso chamar a função somar inteiros depois que ela é declarada. Só que num programa muito grande, tá? Num programa muito grande, a gente tende a ter muitas funções. Por N motivos, enfim, várias coisas, né? Muitas funções. E aí, o que acontece acaba ficando confuso para encontrar a main, por exemplo, né? Pensa que você tem várias funções de tamanhos diferentes no início, e aí a main vai ser só lá no final. Só que a gente não sabe onde que ela vai começar. Uma coisa que a gente pode fazer no C, que eu particularmente gosto bastante de fazer, porque nos ajuda até a entender como que vai funcionar as funções, é o que a gente chama de assinatura da função. Tá? A gente pode escrever a assinatura da função antes da main, para poder chamar a função, e só depois declarar ela. Tá? O que é a assinatura da função? É basicamente a primeira linha da função, tá? A primeira linha da declaração. Se a gente tem que colocar o tipo, a gente tem que colocar o nome da função e a gente tem que colocar o tipo do parâmetro. Tá? Aqui a gente é boa prática colocar o nome do parâmetro já, mas não precisaria. A gente poderia botar só int aqui. Mas eu coloquei int valor para justamente o que a gente faz. A gente coloca as assinaturas em cima, coloca a main, até para ser mais fácil de uma pessoa entender o código. Onde começa o código de C? É sempre na main. Então, achei a main. E vai aos poucos. E depois a gente só copia essa linha da assinatura, que tem ponto e vírgula, e troca ela pelas chaves e mostra coloca os comandos da função. Isso também é bom, por exemplo, para quando você não tem muita certeza do que vai fazer a função. Mas você sabe que vai ter essa função.
tá? Isso é só uma forma de mostrar, mas, né, uma forma de implementação, então eu não coloquei nenhum exercício para isso, né? E é por isso, é por conta dessas assinaturas também, que a gente pode usar, por exemplo, o scanf, printf, e criar nossos, que a gente chama de arquivos de header, arquivos de cabeçalhos, tá? Quando a gente coloca lá no ID1, ou enfim, deve ser esse stdio.h, a gente está incluindo no nosso arquivo todas as assinaturas de uma função. Eu poderia escrever uma função, guardá-la como um arquivo.c e antes também fazer o import dessa função? Então, Carlos, você pode sim escrever função em arquivo separado, só que o import que você tem que fazer no C é do ponto H. Então, você tem que criar o arquivo.c, você tem que criar o header dele, que é basicamente só a assinatura do ponto H, e o ponto H é que você inclui no seu arquivo principal. E aí você tem que apontar na hora de compilar para todos esses arquivos. Isso é uma coisa bem avançada em relação a programação em C, então é bem além desse curso, né, do que eu tinha pensado para passar para vocês. Só que se você procurar na internet, procurar no Google, ele está tem várias coisas para explicar como é que funciona, como é que cria um header, como é que coloca, porque aí você tem que começar a criar um makefile. Se alguém já ouviu falar desse nome, beleza. Se ninguém ouviu, não tem problema, pode esquecer que eu falei. É só porque quando vocês forem procurar essa questão do header, Carlos, provavelmente você vai se deparar com esse nome. Então, para você poder usar um header, normalmente você cria um makefile, então é bem fora já do escopo do curso. Então, enfim, qualquer dúvida você pode me mandar um e-mail, eu posso conversar com você, enfim, não tem problema, mas para esse curso já seria bem mais avançado do que eu tinha imaginado. E aí, aqui eu dei só alguns exemplos de alguns arquivos que a gente chama de header, algumas bibliotecas prontas que a gente tem, né, que a gente usa, né, a stdio a gente usa desde sempre, por conta do scanf e do printf. Basicamente, ela é padrão, então, assim, a gente meio que só aceita que bota esse include e tal, mas agora a gente está entendendo por quê, né, porque o scanf e o printf são funções, né, e o ponto H do stdio tem a assinatura delas. A stdlib, por exemplo, ela tem as funções randômicas, uma função bastante usada é a rand, né, e a seed para rand. A toy, que a gente pega um char e transforma inteiro, tá? E o malloc, que é para ponteiro, que a gente vai ver amanhã. A mef, que é a mef.h, tem várias funções matemáticas, poll, né, que é a potencialização, né, que é x elevado a y, que aí passa 2 parâmetros. A de square root, raiz quadrada, seno, tangente, cosseno, log, todas que vocês imaginarem tem na mef.h. A time é uma outra biblioteca para a gente obter o tempo, né? A gente obter o tempo, e aí, dependendo de qual função que a gente chama, a gente pega em segundos, em nanosegundos, a gente pega o tempo do processador, a gente pega o tempo do SO, enfim, dependendo. A stdio só tem essas duas funções? Não, Sara, elas têm muitas outras, né? Se a gente joga no Google stdio.h, stdio.hc, né? Só para não ir para uma função. Então, header stdio, a gente vai ver várias funções. Eu uso muito um site que é o c++.com, tá? Que aí, lá, se você botar stdio.h, c++.com, vai entrar na biblioteca, ali ele mostra todas as funções que tem, tá? Só alguns exemplos aqui. Tem, por exemplo, essa string.h, né? Para usar em funções com strings, aí lembrando que no C
A string é char pointer, tá? É char asterisco, não tem um tipo primitivo. E aí, por exemplo, para comparar strings, para copiar strings, aqui é para poder setar toda a memória com algum valor que você quiser. Isso aqui vai ser bom também para ponteiros, que a gente vai ver, tá? Enfim, como eu falei, a gente também pode criar arquivos header, mas é bem fora desse escopo do curso, tá? Com suas próprias funções. E aqui, recursão, tá? Eu vou explicar o que é recursão, mas eu vou deixar para fazer o exercício amanhã com vocês, tá? Para não ficar muito confuso. O que acontece? Né? A gente, quando tem uma função, a gente pode chamar outras funções dentro dela. Por exemplo, digamos que a gente tenha uma função. Na verdade, quando a gente olha para um código em C, quando a gente olha para a assinatura da main, a gente repara que ela é uma função. Esse void aqui é só para dizer que não tem parâmetro, tá? Então pode ser sem nada tranquilamente, tá? A gente pode entender a main como uma função já do C. E aí a gente repara que ela está chamando outras funções, né? Ela chama somar inteiros, ela chama printf, né? Ela chama scanf, enfim, ela chama a raiz quadrada. E aí, digamos que, por exemplo, a nossa somar inteiros seja somar a raiz quadrada de 2 inteiros, né? E aí ela chamaria a raiz quadrada também. Só que existe um tipo especial quando a gente chama a própria função, tá? Seria justamente o que a gente chama de recursão. E quando a gente pensa em recursão, a gente usa bastante a recursão também quando a gente não sabe o número de iterações, tá? Para obter um resultado final, tá? E a gente é ensinado a recursão pensando em funções de recorrência em matemática. Por exemplo, fatorial, n igual um fatorial com recorrência, que seria f de 5 é igual a f de 4 vezes 5, né? F de n é igual a f de n menos 1 vezes n. É um péssimo exemplo para recursão, né? Eu não vou mostrar esse exemplo aqui em implementação para vocês, mas, por exemplo, existem vários outros que acaba que a gente aprende recursão assim. Só que é um jeito um pouco ruim de usar recursão, porque acaba que usar um for, às vezes, vale mais a pena do que usar recursão, tá? Mas a gente tem que pensar a recursão de uma forma que a gente vai, por exemplo, a gente tem um problema muito grande, só que a gente não sabe o resultado do programa grande. Mas a gente sabe o resultado. Se a gente for dividindo o problema, a gente sabe que se o problema estiver pequeno, a gente sabe o resultado do problema pequeno, tá? E a gente tem que ter uma condição para não ter loop infinito, né? Então, por exemplo, tem uma função aqui, tem a função aqui, a, que tem 2 valores. A gente tem o código da condição, da função. Aí, se alguma condição for verdadeira, a gente chama a função de novo. Ou então, vice-versa. A gente vai chamar a função de novo se a condição não for verdadeira. Se a condição for verdadeira, a gente dá o retorno, e a gente retorna sem chamar de novo. Tá? E aí elas são chamadas com esses valores C e D, normalmente são diferentes do A e B. Justamente porque se a gente joga os valores de A e B aqui para baixo, vai dar um loop infinito. Tá? E aí, como que acontece, né? O que acontece por debaixo dos panos de uma recursão? A gente tem a primeira chamada e a gente faz uma chamada recursiva. Então, a gente muda as variáveis, os valores para essa chamada recursiva. A gente chama, por exemplo, uma terceira chamada. E aí, nessa chamada, a gente para a recursão. Então, a gente não chama outras, a gente dá um retorno.
né? Então, a gente chega no final da função, ou por chegar no final da função, ou com o return. Voltamos para a segunda chamada e a gente continua de onde está, tá? E a gente termina a chamada e volta para a primeira. Tá? Eu fiz aqui um exemplo no ID1, tá? E mostrei até o print da recursão. Essa é uma recursão que são... tipos são exemplos só da SDIO. Eu não tinha visto essa mensagem ainda, Sara, perdão, mas são só exemplos de funções que tem na STDIO, tá? E aí, por exemplo, quando a gente... Essa função aqui de recursão, ela é bem boba, tá? Ela não... Normalmente, a gente não usa uma função assim para recursão, tá? Mas é só para vocês entenderem o fluxo de uma função recursiva. Então, eu estou botando aqui para imprimir um valor até ele ser... Enquanto ele for maior que 1, ele imprime o valor e chama a recursão. Se ele chegar a 1, ou enfim, se ele for menor do que 1, ele só imprime o valor e sai, tá? Aqui eu botei int, mas era para ser void, tá, gente? Eu ia retornar a quantidade de iterações, mas acabei não voltando. Isso, no GCC, vai dar erro. Não sei se não deve ser, mas vai dar erro. Mas no GCC, no Linux, dá erro. Eu declarar uma função e não dar o return, tá? Declarar uma função inteira e não dar o return. No ID1 não deu erro, eles provavelmente assumem que tem um return 0 aqui. E no deve ser mais, eu não tenho certeza se dá erro ou não. Porque esse aqui eu testei no ID1 mesmo, tá? Então, e aí eu botei para imprimir o 3. E aí, quando a gente executa, a gente consegue aqui. Tem valor 3, chama a função recursiva com valor -1. Então, a gente coloca para valor 2. Então, valor 2 chama a função com valor 1. Não entra aqui, entra direto aqui. Printa direto aqui e acaba o programa. Então, valor 1 vai voltar para a chamada anterior, vai sair desse if, vai printar de novo, valor 2, volta para a primeira chamada, sai desse if, vai printar o valor 3 e vai imprimir aqui recursivo, né? Vai sair da main e vai acabar tudo. Eu vou pegar o código aqui. Esse aqui é o exercício que eu falei que eu ia fazer com vocês, mas eu vou deixar esse exercício para amanhã e vou pegar esse código para mostrar algumas coisas da recursão com vocês. Tá? Então, vamos lá. Só vou corrigir aqui, né, para void. E aí, por exemplo, se eu coloco aqui qualquer valor menor que 1, eu coloco qualquer valor aqui menor que 1, eu rodo, o que vai acontecer? Ele vai testar aqui, vai ser menor que 1, então ele não vai entrar na recursão, ele não vai chamar de novo, vai vir direto para o valor 0. Tá? Por exemplo, aqui, se eu colocar 5, ele vai chamar 5 vezes até voltar. E esse exemplo eu quis mostrar para vocês, principalmente para a gente perceber que quando ele faz uma chamada recursiva, quando ele está voltando, ele volta para o mesmo lugar, tá? Onde chamou antes. Então, valor 5, 4, 3, 2, 1. Esse 1 já é só daqui de fora. E depois ele vai voltando, imprimindo todos de fora. Tá? Então, para não me delongar muito com o tempo que eu tinha marcado, eu vou só passar com vocês o exercício, qual seria a lógica do exercício, para depois, amanhã, a gente começa implementando ele e partimos para ponteiro, tá?
Então, o exercício que eu pensei foi esse aqui. Faça um programa que adivinhe o número que o usuário pensou entre 0 e 100 e diga a quantidade de chamadas que o programa precisou fazer para encontrar o número, tá? E aí, o que a gente pode fazer? A gente pode colocar para perguntar se o número seria maior ou menor que a metade em cada intervalo, tá? Então, vamos supor que a gente, nesse exemplo aqui está entre 0 e 10, mas no exemplo aqui eu coloquei entre 0 e... Eu pedi para fazer entre 0 e 100, mas no exemplo eu botei para 1 a 10, por exemplo, né? Aí eu falo assim, vou pensar no 7. Aí eu pergunto, o computador chuta 5. Ele é maior ou menor do que 5? Ele é maior. Então, agora ele vai testar, sendo que o limite inferior seria 6 e o limite superior seria 10. Ele vai testar a metade. 8 é menor. Então, ele vai pegar a metade, ele vai pegar só entre o 6 e o 7. Aí vai chutar 6. É maior. Até que ele vai chegar no 7. Tá? Como que a gente pode fazer recursão nisso? A gente passa o número inicial e o final, tá? A cada iteração. E aí a gente pergunta para o usuário, a gente calcula, né, qual seria o número na metade, né? Enfim, 1 mais 10 dividido por 2. E aí aqui a gente tem que forçar a ser inteira, porque não faz sentido. A gente não precisa forçar a ser ponto flutuante, pode ser inteira, porque não faz sentido, já que a gente está pedindo para ser um número inteiro. Aí você vai, por exemplo, testar o 5. Aí, o que o usuário colocar entre maior, menor ou igual, você ou vai acabar o programa e vai retornar quantas chamadas o programa fez, ou ele vai chamar de novo a recursão, mudando ou o início ou o final para o meio, mais 1 ou meio menos 1. Tá? Eu sei que está confuso, só que eu acho melhor a gente ver esse código amanhã. Eu tinha até feito ele no IDEO aqui para vocês, assim, tudo bonitinho. Só que eu não quero tomar muito tempo de vocês, tá? Já são 8h05, eu não sei quanto tempo vai demorar para fazer, para vocês entenderem. Provavelmente a recursão é bem chatinho, enfim, a gente pode ir imprimindo tudo que ele está fazendo durante o programa. Então, eu tinha pensado em separar uns 10, 15 minutinhos para esse exercício ou mais. Então, amanhã, quando a gente começar amanhã, eu começo fazendo esse exercício para depois a gente finalmente entrar em ponteiro, que eu sei que muita gente está ansiosa para isso, tá? E a gente fala sobre o ponteiro amanhã. Beleza, gente? Então, desculpa todas esses intempéries de hoje, mas obrigada por estarem aqui até agora. Espero que amanhã a gente consiga dar continuidade ao curso de forma legal. E amanhã eu passo uma lista de exercícios para vocês, para a gente fazer na segunda-feira que vem.